A todos, muito boa noite, bem-vindos ao Telejornal. Abrimos este informativo com dois decretos presidenciais, número 2/2022 e número 3/2022. Primeiramente, o decreto número 2/2022, tendo o primeiro-ministro e chefe do governo apresentado ao Presidente da República a proposta de remodelação do 17º Governo Constitucional, que tinha sido nomeado através do decreto presidencial número 26/2018, de 3 de dezembro. Considerando ainda a proposta do primeiro-ministro e chefe de governo, o Presidente da República decreta nos termos da linha H do artigo 81º conjugada com o artigo 84º, ambos da Lei nº 1/2003 da Constituição da República de 29 de janeiro, o seguinte: artigo 1º. É exonerado a seu pedido o senhor Edgar Manuel Azevedo Agostinho das Neves do cargo de Ministro da Saúde, que havia sido nomeado através do decreto presidencial número 26/2018. São exonerados os seguintes senhores: Wando Borges Castro de Andrade, do cargo de Ministro da Presidência, Conselho de Ministros, Comunicação Social e Novas Tecnologias, que havia sido nomeado através do decreto presidencial número 19/2020. Ivete da Graça dos Santos Lima Correia, do cargo da Ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos, que havia sido nomeado através do decreto presidencial número 26/2018. Cílcio Piro dos Santos, do cargo do Ministro dos Assuntos Parlamentares, Reforma do Estado e Descentralização, que havia sido nomeado através do decreto presidencial número 19/2020. Eugênio Vaz do Nascimento, do cargo de Secretário de Estado das Obras Públicas, Ordenamento do Território e Ambiente, que havia sido nomeado através do decreto presidencial número 19/2020. Artigo 2º. O presente decreto presidencial entra imediatamente em vigor. Publique-se São Tomé, 1 de fevereiro de 2022. O Presidente da República, Carlos Manuel Villanova. Decreto presidencial número 3/2022, tendo o Primeiro-Ministro e chefe de governo submetido ao Presidente da República a proposta para nomeação dos novos membros do 17º Governo Constitucional, considerando o disposto da linha H do artigo 81º, conjugada com o número 2 do artigo 110, ambos da Lei nº 1/2003 da Constituição da República de 29 de janeiro. Nestes termos, por força do artigo 84º da Constituição da República, o Presidente da República decreta o seguinte: artigo 1º. São nomeados para integrarem o 17º Governo Constitucional os senhores Wando Borges de Castro de Andrade, Ministro da Presidência, Conselho de Ministros, Novas Tecnologias e Assuntos Parlamentares; Jorge Amado, Ministro da Defesa Nacional; Cílcio Piro dos Santos, Ministro da Justiça, Administração Interna e Direitos Humanos; Filomena Sebastião Santana Monteiro Dalva, Ministra da Saúde; Ernestino Jesus da Costa Gomes, Secretário de Estado das Obras Públicas e Ambiente. O presente decreto presidencial entra imediatamente em vigor. Feito em São Tomé, 1 de fevereiro de 2022, o Presidente da República, Carlos Manuel Villanova. O Presidente da República, Carlos Villanova, empossou esta tarde os 5 novos ministros do 17º Governo Constitucional. A cerimónia teve lugar no Salão Nobre do Palácio do Povo. A cerimônia de empossamento aconteceu no Salão Nobre do Palácio do Povo. Trata-se de 4 ministros e um secretário de Estado, nomeadamente Cílcio Santos, que deixa o Ministério dos Assuntos Parlamentares, Reforma do Estado e Descentralização e assume a pasta da Justiça, Administração Interna e Direitos Humanos. Wando Castro, ministro da Presidência do Conselho de Ministros e Comunicação Social e Novas Tecnologias, passa agora a ocupar as funções de ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Novas Tecnologias e Assuntos Parlamentares. Com a demissão de Edgar Neves, Filomena Monteiro foi escolhida para ocupar a pasta da Saúde.
enquanto que Jorge Amado vai para a Defesa, uma pasta que é partilhada entre o Governo e o Presidente da República. Ernestino Gomes, doutorado em Economia e Finanças, vai ocupar a pasta de Secretaria do Estado das Obras Públicas e Ambiente. Juro por minha honra cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis, defender a independência nacional, promover o progresso econômico, social e cultural do povo santomense e desempenhar com toda a lealdade e dedicação as funções que me são confiadas. À saída do ato, o primeiro-ministro e chefe do governo, Jorge Bom Jesus, considerou que a remodelação governamental vai dar uma nova dinâmica ao executivo. O ato de governação é uma dinâmica constante e, como nós sabemos, portanto, em relação a qualquer ator político, há sempre o desgaste e temos que estar conscientes de que nós todos estamos ao serviço da nação e o espírito de missão tem que ser uma constante. Naturalmente que é preciso adaptar a governação às circunstâncias. A valsa das saídas e entradas acontecem sem drama em qualquer governação, em qualquer latitude e a qualquer momento. Nem que sejam nos últimos 10 minutos, não é, do jogo. O chefe do Executivo aproveitou a ocasião para deixar uma mensagem de gratidão para com os que deixaram o Executivo. Quero aproveitar para, enfim, dar conforto aos ministros que saem, deixar uma palavra de gratidão, de sincera gratidão, para a contribuição que cada um deu, digamos, à causa do povo de Santo Tomé e Príncipe. Nós todos estamos a dar o nosso melhor, portanto, e penso que é isto que é preciso enaltecer e, desde já, pedir aos novos elementos que vão compor o elenco governamental. Falta-nos pouco tempo, mas ainda que nos faltasse 1 minuto só, temos que dar tudo em prol deste povo, num momento extremamente difícil de conjuntura internacional, que é da crise, com impacto muito forte do ponto de vista sanitário, mas sobretudo econômico e social, e naturalmente toda a nossa sabedoria tem que ser colocada à prova e eu, enquanto primeiro-ministro e chefe do governo, serei o primeiro a dar o exemplo e a tentar redobrar os esforços. Há 10 meses do término do mandato, Jorge Bom Jesus faz a segunda remodelação do seu governo. Depois da cerimônia do impulsamento, o primeiro-ministro reuniu-se no Palácio do Governo com os novos membros do Executivo para um briefing. Falhou a tentativa de golpe de Estado na Guiné-Bissau. A polícia e as Forças Armadas bloquearam o Palácio do Governo depois de tiros terem sido disparados no seu interior. Os disparos aconteceram durante a reunião do Conselho de Ministros que foi presidida pelo chefe de Estado e na qual estava também o primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian. Foram ouvidos vários tiros junto ao Palácio do Governo da Guiné-Bissau, o que obrigou à formação de um perímetro de segurança, impedindo a circulação do trânsito e de civis. O incidente teve lugar numa altura em que decorria um Conselho de Ministros com a presença do Presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, e do Primeiro-Ministro Nuno Nabian. Segundo testemunhas, também perto do Palácio de Justiça, estava uma brigada de intervenção e vários militares e elementos das forças de segurança, um sinal de golpe de Estado. As relações entre o chefe de Estado e o Executivo têm sido marcadas nos últimos meses por um clima de tensão. Os incidentes na capital guineense, junto ao Palácio Governamental, acontecem dias depois de uma remodelação do Executivo decidida pelo Presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, que foi contestada inicialmente pelo partido liderado pelo primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian. Entretanto, esta noite, a situação foi controlada.
O primeiro-ministro e chefe do governo, Jorge Bom Jesus, lamentou esta tarde a tentativa de golpe de Estado na Guiné-Bissau. Foi a saída da cerimónia de empossamento dos novos membros do governo. Quero dizer-vos que eu lamento profundamente, porque de facto os nossos países em vias de desenvolvimento, enfim, continuamos nesta luta titânica contra a pobreza, pela afirmação da democracia, dos valores democráticos, e existem precisamente as eleições para que todos possam chegar ao poder pela porta principal, que é esta soberania, não é, que o povo nos confere. E sempre que há, seja o que for que coloque em causa a estabilidade política e governativa, naturalmente é sempre muitos passos atrás. Esperemos que, enfim, o povo guineense e naturalmente a comunidade internacional, a nossa comunidade da CPLP, portanto, todos consigam ajudar para que, enfim, este momento difícil seja ultrapassado o mais rapidamente possível e com o menor banho de sangue possível. Nada justifica a perda de vidas humanas, portanto, em circunstâncias dessas. O presidente da Assembleia Nacional disse hoje que não está fora do prazo a constituição da nova equipe da Comissão Eleitoral Nacional que deverá organizar as eleições este ano. Delfim Neves, que presidiu a primeira sessão plenária de 2022, refutou as preocupações levantadas pelo partido ADI, que recentemente reuniu-se com o presidente da República para falar da realização das eleições legislativas, autárquicas e regional. O presidente da Assembleia Nacional reagiu esta terça-feira às preocupações da oposição quanto aos preparativos para a realização das eleições legislativas, autárquicas e regional previstas para este ano. Ir ao presidente da República uma digressão de um partido com responsabilidades políticas e governativas também do país e dizer isso, tentar transferir a responsabilidade a um órgão que não tem absolutamente nada a ver com isto neste momento, porque não está fora do prazo. Não. O que a lei prevê para se fazer no primeiro trimestre é o papel do gabinete técnico eleitoral. Isso existe, está ali. O gabinete técnico está funcionando. Agora, se eles não têm condições de o fazer, então transfere para a Comissão Eleitoral, mas 180 dias antes do ato eleitoral, se for o caso disso. E se não for o caso disso, também não faz atrasar as eleições. Não. E eu sublinho nesta parte, porque é a parte que mais me deixou perplexo. Dizer que desta maneira poderá pôr em risco a realização de eleições legislativas que estão previstas para esse ano. É fé de ver. Na sessão plenária desta terça-feira e no período antes da ordem do dia, Delfim Neves explicou as razões que levam a Assembleia Nacional a não impulsar uma nova equipa da Comissão Eleitoral Nacional. Que fique bem claro. Qual é o prazo estabelecido para fazer este trabalho? Aí é que está a confusão. O recenseamento eleitoral faz-se no primeiro trimestre de cada ano. Certo? Faz por quem? Gabinete Técnico Eleitoral. Também a própria lei prevê que isso pode fazer nos outros períodos, pela própria comissão, se for o caso disso. Mas quando a lei diz 180 dias antes do ato eleitoral. Então, nós estamos onde? O que é que está a passar em concreto? E isto, o deputado Arindo Ramos participou, colaborou e sabe. A Comissão Eleitoral Nacional cessa as suas atividades 30 dias após a proclamação dos resultados
e deve apresentar o relatório de atividades e contas à Assembleia Nacional. Este relatório de contas à Assembleia Nacional que deve apresentar ainda não chegou. E não vem por quê? Dizem que tem uma dívida na praça, aliás, essa dívida existe. O próprio deputado do ADI também já reclamou isto aqui neste público, de cerca de 400 mil euros que ainda não foram pagas às pessoas e entidades que prestaram serviço. Logo não conseguem concluir o relatório para que a Assembleia aprecie, cesse as funções e abra o espaço para nomeação ou indicação de uma nova comissão eleitoral. Em reação, o deputado Américo Ramos explicou o porquê da preocupação do ADI em recorrer ao Presidente da República. Essa conferência de líder já foi desde algum tempo a esta parte. E até hoje, pelo que sei, o governo não apresentou à Assembleia o que nós vamos fazer com a situação das dívidas, quando é que ela será paga, para que a nova comissão eleitoral, se calhar, ou qual é o nome, que eu não sei, porque eu não tenho domínio dessa matéria, será embolsada, ou se o comitê técnico não tem condições de o fazer, como é que nós vamos fazer? Surgindo essa dúvida dentro do partido ADI, ela, claro que tem que ser uma matéria que o ADI tem que pedir a outras instituições que também têm participação direta nesse processo para conversar e perguntar. É o que nós fizemos. Realização de eleições legislativas autárquicas e regional prevista para este ano, a marcar o debate na sessão plenária desta terça-feira. Em primeiro lugar, a senhora doutora. A Assembleia Nacional decidiu não levantar a imunidade ao deputado Paulo Jorge de Carvalho. Na sessão plenária de hoje, os deputados também aprovaram vários diplomas, como destaque para sentimento do Presidente da República para se ausentar do país de 6 a 26 de fevereiro próximo. Os deputados decidiram esta terça-feira autorizar o seu colega da bancada do ADI, Paulo Jorge de Carvalho, para ser ouvido na Procuradoria-Geral da República, mas com toda a imunidade parlamentar garantida. O Ministério Público pretendia que a Assembleia Nacional levantasse a imunidade parlamentar ao deputado para ser ouvido como arguido na sequência de uma denúncia. Quando fui ouvido na primeira comissão, deixei a minha inteira disponibilidade para que, de facto, colaborasse diretamente com a Justiça para o esclarecimento da dita denúncia que cai sobre mim. Eu nunca fui ouvido pelo Ministério Público, nem sei efetivamente de que se trata, por isso gostaria, de facto, ser ouvido, obviamente protegido da minha imunidade na medida em que não sei ao certo do que se passa, mas é verdade que quando vem um ofício para que eu seja ouvido como arguido, já com perda de imunidade, e baseado numa denúncia em que eu nem sei do que se trata, quer dizer, isso no mínimo é um bocadinho estranho. Mas quero que os seus deputados em geral e particularmente a minha bancada, já tinha solicitado que votem de facto a favor, que eu vá ao Ministério Público ajudar a Justiça a esclarecer e clarificar e transparecer toda a situação que de facto sou o alvo dessa denúncia, para que, de facto, as coisas se esclareçam definitivamente daquilo que recai sobre a minha pessoa. Ainda na sessão plenária, os deputados decidiram adiar a aprovação da resolução que nomeia 2 juízes conselheiros para o Supremo Tribunal de Justiça, na sequência de uma carta submetida à Assembleia Nacional pelo Sindicato dos Magistrados Judiciais. Recebemos uma carta que vem da Associação Sindical dos Magistrados Judiciais santomenses e que, em certa medida, nos aconselha a adiar a discussão
ou a nomeação dos senhores juízes. A carta, ela só deu a entrada na comissão ontem de manhã. Nós não tivemos o tempo útil para poder analisá-la com todo o devido cuidado e nos pronunciarmos sobre este processo. Assim é que nós queremos propor o adiamento dessa questão para a sessão, a próxima sessão plenária, que será no dia 15. Por unanimidade, a Assembleia Nacional aprovou o acordo de cooperação entre o governo santomense e namibiano. No quadro das relações diplomáticas existentes entre o governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe e o governo da República da Namíbia, foi celebrado em Luanda, no dia 17 de junho de 2021, o acordo de cooperação que visa estabelecer o quadro legal para a cooperação entre o governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe e o governo da República da Namíbia, que comprometem-se, através deste instrumento, em fortalecer as relações em todas as áreas de interesse comum, incluindo áreas como política, diplomacia social, segurança, desenvolvimento dos recursos humanos, economia, área cultural, científica, judicial, técnica e qualquer outro campo mutuamente acordado pelas partes no espírito africano de solidariedade internacional. Nesta primeira sessão plenária de 2022, os deputados aprovaram vários outros diplomas, com destaque para assentimento do Presidente da República para ausentar do país de 6 a 26 de fevereiro, onde deverá deslocar-se a Coreia do Sul, Bélgica e Portugal. 2008. MLSTP, PSD e coligação PCD, MDFM, UDD preferiram no plenário hoje as respectivas declarações políticas. Quanto à oposição à intervenção no período antes da ordem do dia, foi apenas questões de interesse relevante. O debate parlamentar desta terça-feira fica marcado pelo período antes da ordem do dia. Os grupos parlamentares que sustentam o governo fizeram a declaração política. A coligação PCD, MDFM e UDD destacou a luta contra a corrupção e reconheceu que a melhoria da situação do país ainda está longe das expectativas. Não incorreríamos em erro ao afirmar que constatamos inconformados que, não obstante os esforços individuais despendidos por cada santomense pela solidariedade internacional e os trabalhos desenvolvidos pelos sucessivos governos com vista ao bem-estar social do povo, a situação do país continua aquém das nossas expectativas. O nosso povo ainda clama por melhores condições de saúde, o acesso à água potável, melhores estradas, mais energia, habitação, etc. Preocupa-nos a forma como alguns autores políticos e segmentos da sociedade civil falam da prática generalizada e institucionalizada da corrupção em São Tomé e Príncipe. Apontam a classe política como o epicentro desta prática nefasta, o que desprestigia um ato tão nobre como é o de servir e representar o povo. É importante termos presente que, para que haja corrupção, é preciso haver o agente corrompido e o agente corruptor. Outro sim, entendemos ser um pecado capital circunscrever cronologicamente a acusação de corrupção à atual legislatura, alicerçado no pressuposto de uma possível amnésia face aos casos de corrupção que se viveu no país em outras legislaturas. A MLSTP-PSD manifestou solidário com as vítimas da recente catástrofe natural e falou dos constrangimentos causados ao país por causa do Covid-19. São Tomé e Príncipe, como uma economia pequena, fortemente dependente da ajuda externa, é claro que, com essa terrível pandemia da Covid-19,
tudo está condicionado. Se o país não esteve bem antes da pandemia, imaginem agora. As pessoas ainda não deram conta que as ajudas que o país tem recebido para debelar os efeitos da Covid-19 são quase as mesmas que vínhamos recebendo para desenvolver a nossa economia. O Ministério Público, como consequência de declarações do antigo Presidente da República, reagiu com celeridade. No entanto, muitos assuntos que requerem de nós tratamentos semelhantes, porque não convém ou cobertos de falta de condições técnicas e humanas, não tenham merecido o mesmo tratamento. Exortamos ao Ministério Público para que, num lapso de tempo razoável, possa emitir comunicados e informações, clarificando o andamento dos processos, evitando assim especulações, igualmente afastando a sensação de que os processos não estão a andar ou tendem a não ser concluídos. Apelamos para que se atue no estrito cumprimento das leis com igualdade e respeito mútuo. Ainda no período antes da ordem do dia, a oposição levantou várias preocupações de interesse nacional. E o Sr. Primeiro-Ministro, no ano passado, prometeu aos santomenses o reajuste salarial. E eu gostaria de saber quais são as diligências que o governo está a dar para cumprir esta promessa. Porque, na altura, o Sr. Primeiro-Ministro, na televisão e em vários fóruns que participou a nível nacional, fez passar a ideia de que estava tudo pronto e que só dependia da Assembleia Nacional. E nós, os deputados, éramos os culpados disto. E nem sequer a proposta tinha sido introduzida aqui na Assembleia Nacional. E nós já éramos atacados lá fora pelos cidadãos de que não queríamos aprovar a proposta de lei para o reajuste salarial. Entretanto, depois da proposta dar entrada, foi o próprio governo que retirou a proposta. E até hoje, o governo não diz mais nada sobre o reajuste salarial. Declarações políticas e assuntos de interesse relevante a marcar o período antes da ordem do dia. Diretores, professores e educadores de diferentes estabelecimentos de ensino estão a ser capacitados em matéria de apoio psicossocial. A formação visa ajudar a mitigar os efeitos da Covid-19. A formação de apoio psicossocial com vista a mitigar os efeitos da Covid-19 está inserida no plano de emergência do Ministério da Educação e é dirigida aos diferentes autores educativos, líderes comunitários, de forma a munir os mesmos de conceitos de abordagem que ajudará a ultrapassar da melhor forma os efeitos negativos que têm estado a influenciar a vida de muitos, principalmente das crianças e dos alunos. Chegou a altura de nós implementarmos ações viradas para o sistema resiliente. Portanto, a preocupação do Ministério da Educação não deve ser apenas infraestruturas, materiais pedagógicos, mas sim também cuidar dos recursos humanos no que toca à gestão das emoções, dos conflitos internos, a parte mental, dos seus recursos humanos. Então, para um sistema resiliente, uma das ações que estão projetadas é o apoio psicossocial, ou seja, todo o corpo educativo do sistema, professores, pais, alunos, terem ideia de como podem gerir os conflitos que depois o medo, a ansiedade, tudo consequências, às vezes, por passarmos por situações tão problemáticas, tão dramáticas. Então, o professor estará preparado para lidar com os seus próprios problemas, portanto, significa dizer que ele vai ter ferramentas
para ser mais resiliente enquanto professor, terá ferramentas para lidar adequadamente com o aluno, talvez poderá identificar o aluno que está em risco de alguma depressão, o aluno que manifesta alguns sinais de violência em casa, problemas de família em casa. O próprio diretor saber lidar com o professor, o próprio professor poder ter ferramentas para lidar com o colega. Portanto, estamos aqui a falar de uma injeção para toda a comunidade educativa e quanto mais esses vão ser capacitados, deverão também passar para a restante comunidade educativa. A ideia é multiplicar estas ferramentas. Aprender a vencer o medo será um dos pontos fortes desta ação de formação. O medo é uma emoção que está muito presente no nosso dia-a-dia. E com a pandemia, o medo ficou muito maior. E aquilo que nós queremos é que as pessoas não é vencer o medo, mas sim ultrapassar e ver de que maneira conseguimos ultrapassar o medo. E uma das coisas que nós trabalhamos é a questão da motivação, de como ultrapassar, e a questão da resiliência. Aprendemos habilidades de como sermos resilientes de forma a ultrapassar todas essas dificuldades. A abertura desta ação de formação foi dada pelo Secretário Regional dos Assuntos Sociais, que destacou a importância de referida formação. E felicitar o Ministério que no seu plano de contingência contra a Covid não deixou de lado esse capítulo, e a ELPO também, com seu apoio técnico, poder dar suporte ao Ministério para podermos estar aqui hoje na realização dessa formação. Como nós sabemos, às vezes nós pensamos que nós não estamos bem só quando nós estamos com dor da cabeça, estamos com febre, dor da barriga. Não. Às vezes nós não sentimos bem conosco mesmo. Há situações na vida que fragilizam muito o nosso estado emocional. Então, por isso mesmo, precisamos de suporte, e o apoio psicossocial é uma das ferramentas que vem nos dar esse suporte para podermos estar de bem conosco mesmo, com as pessoas que nós convivemos e também com aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Ministério da Educação a promover ação de formação e apoio psicossocial a diferentes atores educativos, líderes comunitários na região do Príncipe. O embaixador da República Checa ofereceu esta manhã um lote de materiais didáticos aos alunos da escola primária de Ototó, uma oferta que vai ajudar a suprir algumas carências dos alunos desta escola. São materiais didáticos diversos e alguns rebuçados para adocicar ainda mais a boca dos que são pequeninos e têm sempre uma palavra de ternura quando abrem a boca. Frequentam a primeira classe na escola primária de Ototó. Nesta manhã do dia 1 de fevereiro, foram agraciados com materiais escolares. Como a diretora da escola, agradecer a essa ONG por ter ofertado esses tickets de material à minha escola, porque nós temos enfrentado várias dificuldades, como o caso de caderno, lápis. Todos os dias nós temos que estar a comprar, então com essa oferta aqui já estamos bem preparados já para nós termos um bom trabalho com os meninos. É um enorme prazer. Não é só o material escolar, mas também como um bom trabalho merece uma boa recompensa. Existe aqui também algumas jaquetas com as recompensas para os melhores alunos, para recompensar o esforço deles com os pequenos doces e rebuçados, mas é só depois do trabalho. Independentemente das crianças da primeira classe, aqui a equipa selecionou, digamos assim, para os meninos da primeira classe, mas existem materiais que podem ser partilhados entre todos. Existem jogos, livros de contos, lápis em grande quantidade, rebuçados, que todas as crianças gostam, tudo pode ser partilhado. Mesmo que fosse só um saquinho, dava, nós partilhamos tudo. E está a demonstrar que nós, em Santo Tomé e Príncipe, temos amigos em todo lado do mundo. A ajuda é da Embaixada da República Checa em São Tomé e Príncipe, um gesto de amizade e de solidariedade que vem para minimizar a carência destes meninos do primeiro ciclo. São 50 alunos que receberam da Embaixada da República Checa materiais didáticos e rebuçados. Constam livros de contos infantis, esferográficas, canetas e lápis.
A história do massacre de Batepá esteve em debate numa palestra promovida pelos alunos e diretores da Escola Secundária Básica de São Fenícia. A palestra foi preferida pelo historiador Albertino Bragança. Foi na biblioteca que o historiador santomense Albertino Bragança elucidou e passou os seus conhecimentos aos estudantes de 8ª e 9ª classe sobre a história de 3 de fevereiro de 1953. Fala-se muito do 3 de fevereiro sobre os acontecimentos, mas não se conhece as causas que estiveram por detrás desses acontecimentos. Então o Albertino Bragança aí vai precisamente, falar das causas que estiveram por detrás do massacre de Batepá. Eu trago aos estudantes as causas remotas e as causas próximas, o que é que deram aso aos 53, de modo a situá-los, portanto, naquilo que se passou, portanto, no tempo do governador Gorgulho. É necessário dar a entender aos jovens que Gorgulho tinha um projeto, vinha com objetivos. O objetivo era fazer Santo Meio, os naturais de Santo Meio e Príncipe, contratados para as roças que tinham sido trabalhadas pelos escravos. Os estudantes mostraram-se satisfeitos com os conhecimentos adquiridos e falaram da iniciativa que tiveram. Nós convidamos o historiador Albertino Bragança, que acho que muitos já conhecem, que fez muitos livros, muitas coisas, que ele também viveu um pouco desse tempo, que para ele nos contar um pouco da causa do massacre de Batepá. Então nós gostamos de ouvir muito dele, porque é muito bom quando nós guardamos informações para nós e também transmitimos para outras pessoas. Os brancos vieram querer que nossos negros trabalhássemos para aumentar essa produção. E nós, os pretos, não íamos aceitar simplesmente que eles impossem a vontade deles. E nós resistimos. Então, ao resistir, nós, os negros, os brancos, tiveram que recorrer à força. Então, foi surgindo assim montão de massacre, momentos sangrentos e muitas outras coisas. O historiador e o subdiretor aproveitaram para deixar uma mensagem aos alunos e aos santomenses. Esse intercâmbio está a fazer muita falta. Nós estamos de costas quase viradas à nossa cultura e à nossa história, compreende? E é preciso. Nós falamos das dificuldades da ordem econômica, sociais, sim senhor, financeiras que não temos dinheiro. Mas temos um problema sério que nós estamos a ver. Nós estamos a perder elementos importantes da nossa cultura e da nossa história. Esses jovens, eu faço-lhes perguntas de algumas coisas que deviam saber e não sabem. E é isso que nós temos que inverter esse quadro. Que os alunos continuem a ter o gosto pela leitura, continuarem a ser amigos dos livros, mesmo a nível das redes sociais, não ficarem somente no Facebook e irem a outras plataformas, Google e Wikipédia, procurar a história do país, porque é a nossa história, costuma-se dizer, já dizia um autor, a nossa história é o nosso bilhete de identidade. A Escola Secundária Básica de São Fenícia acolhe palestra sobre o massacre de Batepá. Os técnicos do Instituto Nacional de Estrada, Transportes e Portos, os funcionários da empresa ACAS, mulheres do GIM e vendedores de frutas de São João estão a ser capacitados em matérias de violência baseada no género. A formação se insere no âmbito do projeto que é financiado pelo Banco Mundial. Alguns funcionários das empresas públicas e privadas do país, bem como as mulheres do GIM e vendedoras de frutas de São João, estão a reforçar as suas capacidades numa ação de formação sobre a violência baseada no género. Essa ação de formação
Nós preconizamos para que todos os trabalhadores, nós vamos começar agora com os trabalhadores do INAI, dos transportes e portos, para que eles tenham noções e saibam como prevenir VBG, violência baseada no gênero. O Código de Conduta, as suas sanções, formas de evitar os assédios, exploração e abuso sexual são assuntos que foram abordados durante a capacitação. Eu espero que as pessoas apreendam os conceitos, entendam as formas e ponham em prática tudo que aprenderem aqui. Principalmente a nossa preocupação é que as pessoas identifiquem, porque há situações, principalmente quando nós falamos de assédio sexual, há tipos de comportamentos que socialmente não é considerado assédio, mas que criminalmente é considerado. Então a pessoa tem que ter conhecimento, tem que saber aquilo, qual é o tipo de comportamento que deve ou não deve ter. O diretor do INAI, Gabidul Quaresma, frisou a importância desta formação para a sociedade. É verdade que essa formação faz parte de um ciclo de formações que nós temos, que nós identificamos com financiamento do Banco Mundial, não é? Que estão versadas para a gestão de pequenos negócios e a violência baseada em gênero, não é? Eu acho que formação é algo que nossa sociedade precisa bastante e nós temos que fazer algo diferente. Temos que fazer a diferença porque não podemos permitir que só uma determinada camada da sociedade esteja formada, não é? Só uma camada da sociedade, digamos, é essa camada que tem formação superior ou formação média, receba mais formações. Temos que descentralizar ou fazer com que o número de pessoas formadas em São Tomé seja maior, e neste caso, para esta parcela da sociedade que muitas vezes é esquecida. Este projeto visa também capacitar as mulheres sobre a gestão de negócios, gestão financeira e empoderar as mulheres do GIMI em matéria de liderança. Hoje, dia 1, começa assim a formação de violência baseada no gênero, que é uma das componentes principais e que é uma exigência do Banco Mundial, em que as construções das estradas, os envolvidos devem ter consciência sobre a questão de violência baseada no gênero. Quantos dias desta ação de formação? Bom, esta ação de formação vai ser só de um dia, porque nós dividimos em vários público-alvos. Hoje são para alguns funcionários públicos e depois outros dias serão para os trabalhadores da empresa envolvida, refiro-me à ACA. Outros dias serão também para as mulheres do GIMI e também para os funcionários das câmaras distrital de Lobata, Polícia Distrital de Lobata e o Centro de Saúde. A formação decorreu no Instituto Nacional de Estrada. Até o final do ano, o projeto TRI pretende restaurar 1000 hectares de florestas naturais do país. A informação foi avançada esta terça-feira pelo diretor das florestas, Adilson da Mata, durante um ateliê para o balanço das atividades feitas no ano 2021. O TRI é um projeto que tem como objetivo realizar uma série de atividades para a reestruturação florestal e paisagística para a funcionalidade do ecossistema e mitigação das mudanças climáticas em todo o território nacional. O programa procura contribuir para a gestão sustentável de 36 mil hectares de terra, com uma abrangência paisagística. A realização deste ateliê teve como objetivo fazer o balanço das atividades do ano transato. O projeto TRI é um projeto de desafios. Nós somos chamados para este desafio. Nós tivemos os anos anteriores para como anos de elaboração dos documentos. Os documentos já estão elaborados. Depois de toda a etapa teórica, a Direção Regional do Ambiente mostrou-se empenhada para a fase de materialização do projeto. Neste momento, a nível do departamento, nós estamos bastante engajados porque finalmente chegou-se à fase de execução e de implementação do projeto propriamente dito, uma vez que nós andamos todo esse tempo mais na parte documental.
estamos bastante satisfeitos. A reestruturação de 1000 hectares de florestas naturais é um dos grandes desafios para este ano. Para este ano, temos o desafio de produzir 144 mil mudas e colocá-las no terreno. Temos o desafio para este ano de restaurar 1000 hectares de florestas naturais. Temos o desafio de restaurar 100 hectares de mangais. Estou a falar para a ilha de São Tomé e Príncipe. Temos o desafio para restaurar 1.300 hectares de savana, bem como na floresta secundária trabalhar em cerca de 3.500 hectares. Portanto, é um desafio jamais visto, é um desafio ambicioso. Portanto, o envolvimento e a colaboração de todos quantos estamos aqui é imprescindível para nós podermos dar resultado a esse desafio que nos foi imposto. O projeto envolve cooperativas, técnicos da direção das florestas, associações e outras instituições que lidam direto ou indiretamente com as questões ambientais para a reestruturação paisagística das zonas degradadas. A Covid-19 fez mais uma vítima mortal. Trata-se de um homem de 89 anos que residia no distrito de Água Grande. Nas últimas 24 horas, 9 pessoas foram infectadas com a doença em São Tomé. Passamos agora a leitura do Boletim Diário da Covid-19, número 646, da data de 1 de fevereiro de 2022. Total de pessoas com Covid-19 confirmado, 5.899. Nas últimas 24 horas registrou-se 9 casos positivos da Covid-19 a nível de São Tomé. Total de pessoas com Covid-19 sob vigilância, 136, dos quais 9 internados no hospital de campanha, sendo 4 em estado grave, 115 em isolamento domiciliar na ilha de São Tomé e 12 em isolamento domiciliar na ilha do Príncipe. Total de morte, 70. Nas últimas 24 horas registrou-se uma morte da Covid-19 na ilha de São Tomé. Trata-se de uma pessoa de sexo masculino de 89 anos de idade do distrito de Água Grande. Total de recuperados, 5.693. Nas últimas 24 horas registrou-se 132 casos recuperados da Covid-19 na ilha de São Tomé e Príncipe, sendo 130 na ilha de São Tomé e 2 na Ilha do Príncipe. Total de doses da vacina contra a Covid-19 administrada, 176.457, dos quais, na primeira fase, foram administradas 109.416 doses da vacina contra a Covid-19 e, na segunda fase, foram administradas 64.882 doses e, na terceira fase, foram administradas 2.159 doses. Nas últimas 24 horas foram administradas 975 doses da vacina contra a Covid-19 a nível de São Tomé e Príncipe. É o final, para si em especial, boa noite.